Olha, ontem na nossa coluna domingueira nós trouxemos algumas informações importantes sobre o processo sucessório aqui no nosso estado. Trazer a cobertura das eleições 2022 é um desafio nosso diário aqui no Jornal da Fã, para que você possa entender a movimentação dos bastidores da política. Como costumo sempre dizer, muitas vezes a gente fica naquela da torcida e não se preocupa em analisar realmente os fatos que estão acontecendo. Nas últimas semanas a gente vem analisando os pré-candidatos. Analisamos a pré-candidatura de Fábio Mitidieri num primeiro texto. Analisamos a pré-candidatura de Rogério Carvalho no segundo texto. Na semana passada, analisamos a pré-candidatura de Alessandro Vieira e agora a pré-candidatura de Valmir de Francisquinho. Com essas, a gente encerra essa primeira rodada de análise. Mas assim, não vai analisar os demais pré-candidatos, não. Vejam, são pré-candidatos ainda daquelas pré-candidaturas que você não sente firmeza nelas, né? Não sente projeção nelas. Quando efetivamente a gente tiver a certeza, por exemplo, da pré-candidatura de João Fontes, aí a gente parte para uma análise da pré-candidatura dele. Dos demais, são candidaturas que não terão uma influência muito grande no processo. Não que as pessoas não terão a possibilidade de analisar e de votar neles, mas são aqueles candidatos, com todo respeito, chamados de nanicos, né? Candidatos pequenos, que não terão influência no pleito. O pleito será definido entre essas 4 pré-candidaturas. Fábio Mitidieri, Rogério Carvalho, Alessandro Vieira, Valmir de Francisquinho, falando aqui pela ordem das nossas publicações. Antes que aí do outro lado, algum animado diga, olha, falou o primeiro nome de Fábio, tá querendo defender o nome dele, né? Porque tem gente pra tudo, né? Se você faz uma crítica pra um lado, quem é aliado daquela pessoa vai lhe criticar, quem é adversário vai aplaudir, e assim a gente vai dentro desse processo da democracia, compreendendo muitas vezes as reações das pessoas, né? Ontem mesmo teve um seguidor nas redes sociais que dizia, eu quero ver quando você fizer as outras análises. Não vou fazer as outras análises, já estão feitas. Procura aí nas minhas redes, procura lá no fanf1.com.br para que você possa analisar. Concorde ou discorde, mas interaja sempre conosco pelo fanf1.com.br. Lá no Instagram você encontra tudo que a gente tem de informações, a gente posta lá. Na minha análise, colocada ontem no fanf1.com.br, eu coloco que Valmir de Francisquinho, ele é nesse momento o líder mais popular dentre esses 4 pré-candidatos, mas tem suas fragilidades. Entre as fragilidades que eu coloco de Valmir, está o fato dele ter declarado e está no partido do presidente Bolsonaro. Está dizendo que estar na companhia de Bolsonaro é ruim ou bom? Nós vamos saber disso quando o processo eleitoral efetivamente começar. Mas é uma fragilidade. Por quê? 2006, 2010, 2014, 2018, Sergipe foi eminentemente um estado em que a maioria dos seus eleitores e eleitoras optaram por um voto naqueles candidatos que tinham proximidade com o PT, com o Partido dos Trabalhadores, ou mais precisamente que tiveram a bênção do ex-presidente e agora pré-candidato novamente à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é um fato. Não é uma questão de parcialidade. Não, é uma questão de dados. Basta olhar os dados das urnas. As urnas mostram isso. Os candidatos que tinham proximidade com a esquerda, com Luiz Inácio Lula da Silva, tiveram resultados positivos nas últimas eleições. Foi Deda em 2006, foi Deda em 2010, foi Jackson em 2014, foi Belibaldo em 2018. Isso é um fato. Quando o Valmir de Francisquinho declara voto em Bolsonaro e está no partido dele e vai para as ruas com esse posicionamento, ele está demarcando uma fatia do eleitorado com o qual ele quer dialogar. Qual é o grande questionamento? Será que o eleitor
que gosta, por exemplo, da imagem que Valmir construiu de gestor, ele vai se negar a votar em Valmir porque ele está ao lado de Bolsonaro ou não? Isso é uma incógnita. Então, é uma fragilidade, né? É uma variável que a gente vai ter que acompanhar para entender como é que o eleitorado vai se comportar. Segunda coisa é que Valmir, ele tem a experiência da realização de campanhas para uma prefeitura de Itabaiana. Ou melhor dizendo, experiência de eleições na cidade de Itabaiana. Elegeu-se 5 vezes vereador, 2 vezes prefeito e fez seu sucessor, o atual prefeito Adailton. Numa cidade, você não administra as mesmas complexidades que você administra em um governo. Por ter uma fala muito popular, Valmir é popular, né? Ele fala a linguagem do povo, ele tem aquela imagem de pessoa simples, ele posta todos os seus bastidores do seu cotidiano, comendo cuscuz, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, ele tem uma relação muito fácil com as pessoas. Por essa espontaneidade, ele também está arriscado a cometer erros. Um deles, eu repito, fazer uma promessa de valorização de todos os servidores estaduais. Ah, piso dos professores, vou pagar. Pensão a policiais, vou pagar a periculosidade. Pensão categoria tal, vamos recuperar, vamos valorizar vocês. Sair jogando essas propostas assim pode fazer com que ele perca a credibilidade, porque as pessoas vão passar a entender que ele não tem um compromisso com aquilo que ele está falando. E mais do que isso, não basta dizer que tem dinheiro. Tem que mostrar como você vai fazer. De que forma que você vai atuar para conseguir cumprir aquilo que você está prometendo. Promessas demais são jogadas ao vento. E as pessoas já não têm mais essa intenção de ficar confiando naqueles que ficam falando sem conseguir comprovar que tem experiência ou que tem realmente capacidade de cumprir aquilo que estão falando. Já trouxe aqui essa semana o exemplo daquilo que foi colocado na campanha passada e as pessoas não acreditaram. Teve candidato prometendo contratar 3 mil policiais. Na prática, não conseguia demonstrar como era que isso ia fazer. Ficou fora do segundo turno. Esse candidato foi Eduardo Amorim. É preciso ter muita responsabilidade com aquilo que você fala. Por exemplo, Alessandro Vieira trouxe um posicionamento dele sobre essa questão dos funcionários públicos. Na resposta dele aqui no Jornal da Fã, o que foi que Alessandro disse? Olha, nós temos o compromisso de valorizar os servidores. Vamos começar pelos servidores da saúde, que para mim são prioridade nesse momento, diante da pandemia que nós passamos. Eles devem ser prioridade. Vamos começar pelos da saúde e aos poucos vamos avançando para os demais funcionários públicos. Vamos analisar essa situação do piso. Vamos recuperar a carreira dos professores. Mas isso faremos aos poucos. Vejam a diferença da fala, né? Falar fácil é bom. Falar a linguagem do povo é bom, mas é preciso ter responsabilidade com aquilo que você coloca. Outra coisa que Valmir precisará ter muito cuidado, por exemplo, apenas nesse campo das propostas ainda, para finalizar a análise nesse ponto, aqui no Jornal da Fã, Valmir foi perguntado. Teve um taxista que mandou um áudio e perguntou: Valmir, o que é que você pode fazer por nós, taxistas, para que a gente possa ter um preço do GNV melhor? Aí ele disse: vamos analisar tudo aquilo que for possível para conseguir baixar o preço do GNV. Ou seja, é proposta que o povo quer ouvir. Qual é o parente de funcionário público que não quer ouvir que aquele funcionário vai ter aumento? Qual o parente de funcionário público? Qual é o parente de policial que não quer ouvir de um candidato que a periculosidade será paga e, portanto, a remuneração do seu parente irá melhorar? Todo mundo quer ouvir. Quem é que não quer ouvir essa frase? Vamos reduzir impostos, vamos reduzir as taxas, vamos amenizar a carga tributária. Todos querem ouvir, só que a conta não fecha. Como é que você aumenta a despesa aumentando o salário dos servidores e você baixa impostos? Baixou o imposto, naturalmente você pode ter uma queda imediata de arrecadação. Tem determinadas baixas que você faz para você recuperar paulatinamente lá na frente. Por exemplo, como o governo do estado fez com o milho. Baixou
os impostos para a emissão de nota do milho aqui no estado, aumentou a arrecadação. As pessoas levavam o milho para emitir nota fora do estado, em estados vizinhos, onde o percentual era menor. Mas isso foi imediato? No mesmo mês a recuperação veio? Não, foi paulatina essa recuperação. Então é preciso ter cuidado com aquilo que se fala. Terceiro ponto que eu coloco na coluna de ontem, você pode acessar e ler e deixar lá a sua opinião também no Instagram, é essa questão que paira sobre Valmir, da questão da prisão da qual ele foi alvo. Valmir conseguirá justificar para a população de que foi vítima de uma armação? Quem armou? Quem esteve por trás? Teve participação da justiça? Não teve participação da justiça? Ele vai precisar ser mais claro. Ele vai precisar dar nomes aos bois. Há um caso no Brasil em que o pré-candidato, me refiro aí a Luiz Inácio Lula da Silva, ele dá nome aos bois. Olha, eu fui preso político numa armação da Lava Jato do senhor juiz Sérgio Moro. Então ele ataca diretamente quem foi o construtor da armação, que segundo ele teria sido vítima. Valmir terá a capacidade de fazer isso? De deixar claro para a população que armação foi essa? Para não ficar apenas no discurso do vitimismo? Se ele conseguir convencer a população, ele supera também esta fragilidade. Uma outra coisa que vai passar a acontecer. Até o momento, segundo informações de bastidores, Valmir lidera as pesquisas. Pesquisa, ela é um retrato do momento, ela não é a certeza de uma vitória. Sendo ele o líder, nós podemos ter a certeza de que todos irão mirar Valmir de Francisquinho daqui para frente. Vão passar a analisar ele com mais critério, vão passar a criticá-lo, vão passar a observar as suas declarações. Valmir terá fôlego para este enfrentamento, passando a ser o alvo agora dos demais pré-candidatos? São perguntas que precisam de respostas e que só o tempo nos trará a resposta para essas fragilidades de Valmir, que sem dúvida alguma, vou repetir, é o mais popular entre todos os candidatos, construiu ao longo dos últimos 9 anos a imagem de bom gestor com a cidade de Itabaiana e isso ninguém tira dele. Não adianta querer desconstruir essa imagem de bom gestor que ele construiu, porque ao longo do tempo ele demonstra isso com as imagens da própria cidade de Itabaiana. E por que é que a imagem de Valmir também se proliferou por todo o estado? Qual é a cidade que não tem um itabaianense? Toda cidade tem um itabaianense. Todo bairro aqui da capital tem um comércio de Itabaiana. Todas as cidades têm feiras e nessas feiras há pessoas de Itabaiana. Portanto, essas pessoas é que se comprometem na repercussão da imagem de Valmir de Francisquinho para todo o estado de Sergipe. São esses itabaianenses que falam com propriedade do que foi a gestão de Valmir de Francisquinho. Então ele tem, naturalmente, uma penetração em todos os municípios a partir da presença desta característica do povo de Itabaiana de serem comerciantes pelas diversas cidades. Então, esta imagem você não tira. Vai ser suficiente apenas a imagem de bom gestor, aliada um pouco a essa postura popular? Só o tempo é que irá nos dizer. Agora, que ele tem essas fragilidades de jogar propostas ao vento sem mostrar como faria. E não adianta dizer, mas ele pode, porque ele fez enquanto prefeito. Não é a mesma coisa. Assim como ser deputado federal não é a mesma coisa que ser governador. Assim como ser senador não é a mesma coisa que ser governador. Assim como ser secretário de uma pasta específica não é a mesma coisa que ser governador. O desafio é muito maior. As implicações são outras para quem está na gestão do executivo estadual. Você administra uma folha que tem impacto direto para aqueles que estão na ativa, para aqueles que estão aposentados. Você impacta a previdência. A quantidade de impostos e taxas que você administra é muito maior do que aquilo que você administra dentro da cidade. Na cidade você pode, muitas vezes, até fazer jogo com o pagamento de impostos. Como muitas prefeituras não atuam com rigidez, por exemplo, na cobrança do IPTU. Há, inclusive, investigações em algumas cidades sobre esta situação. Situação de pessoas que têm perdões, assim, inimagináveis da quantidade de dívidas que tem do IPTU.
sem nenhum tipo de comprovação de que está dentro de uma classe social que possa receber aquela isenção. Então, nós precisaremos ficar mais atentos. O jogo ainda não começou, a partida ainda não começou, estamos apenas com os jogadores posicionados. 4 craques aí entrando dentro de campo, 4 candidaturas competitivas, e só o tempo nos dirá quem será mais resistente. Vamos acompanhar, como sempre digo aqui, com muito detalhe, com muito critério, todas essas pré-candidaturas para trazermos sempre mais detalhes para você aqui no Jornal da Fã.